presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Só tua presença me traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Só tua presença me traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Declare o quanto Ele é santo nessa noite. Santo, Santo, Santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Tua presença me traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Só tua presença me traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Nós damos as boas-vindas a todos aqui nessa noite. Se você veio aqui para cultuar o Senhor Jesus, você está no lugar certo. Você que está em casa nos acompanhando pelo YouTube, você deseja cultuar o Senhor Jesus, você está no canal certo. Nessa noite, mais uma vez, nós queremos exaltar o nome de Jesus. Esse é o motivo de cultuarmos, esse é o motivo de reunirmos como igreja de Jesus. Se você veio até este lugar é porque você assentou no seu coração esse desejo. Poderia estar fazendo outras coisas. E se você nesse momento parou para participar deste culto, é porque o seu coração está desejoso também de cultuar o Senhor. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está lá em Filipenses capítulo 4. Vou ler o verso 11 ao verso 13. O texto será projetado e aparecerá para aqueles também que estão acompanhando pela internet. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, a partir do verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas
as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós usamos muito esse texto e usamos o verso 13, em outra versão, posso todas as coisas naquele que me fortalece, para falarmos de coisas boas. E Paulo coloca aqui circunstâncias da vida de facilidade, mas ele coloca também circunstâncias de dificuldade. E ele fala que em tudo, todas as coisas, em todas as áreas, seja sendo abençoado, ou seja abençoado de uma forma que o mundo não entende, passando por provas. Ele diz que tem experiência em todas essas coisas. E ele coloca que sabe estar contente em cada uma dessas circunstâncias. Que nós também saibamos estar contentes, saibamos que Deus faz aquilo que é o melhor para nós, mesmo que a vontade de Deus, em muitas vezes, não é a nossa vontade. E no fim nós descobrimos que a vontade de Deus era muito melhor para nós. Esse é o Deus que nós cultuamos, que nós servimos. Eu te convido a você orar nesse momento, colocar sua vida diante do Senhor, agradecê-lo por estar vivo, agradecê-lo por estar aqui. Se você está em casa, agradecer a Deus por você estar em casa, cultuando ao Senhor, agradecendo a Deus porque Ele tem cuidado de você. Vamos orar. Ó Deus Santo, tremendo, poderoso, nós nos reunimos mais uma vez no nome de Jesus. O único nome que queremos exaltar é o nome de Jesus, seja aqui ou em qualquer lugar, porque esse nome está sobre todo nome, é o nome que foi exaltado. E, ó Deus, neste tempo, quando podemos fazer a escolha, nós escolhemos exaltar o nome de Jesus. Queremos estar sob o seu senhorio. Pedimos ao Senhor que nos ajude a obedecer tudo quanto o Senhor Jesus nos mandar. E, ó Deus, a esse nome nós queremos dar glória nessa noite. E queremos, ó Deus, levar a Ti o nosso pensamento, o nosso coração, expressando diante de Ti a nossa gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. E, ó Deus, receba a nossa adoração. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar cultuando ao Senhor. Seremos ministrados em mais canções. Que você continue conectado com o trono de graça. Abra a sua boca, deixe a sua boca falar aquilo que está cheio do seu coração, para a glória de Deus. Comigo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Jesus, Ele não te abandona em momento algum. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. É somente nele, em teu
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu preciso da tua graça, ó Pai. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, ele lá está. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Essa noite eu tenho algo de Deus para sua vida. Eu não sei qual o seu vale, qual o seu deserto, mas eu tenho uma certeza para te dizer nessa noite, que o Senhor Jesus, Ele é fiel contigo, Ele é fiel contigo, Ele é fiel contigo, Ele é fiel contigo, Ele é fiel contigo. O Senhor Jesus, Ele disse: se tu passares pelas águas, tu não afogarás. Se tu passar pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. E se passar pelo vale, eu estou contigo. E o meu Consolador, Espírito Santo, estará com cada um de vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei qual o vale no qual você está passando, mas o Senhor sabe e Ele está com você. Você vai chegar lá do outro lado cantando o hino da vitória, porque o Senhor é contigo e é nos braços dele que você tem descanso, é nos pés dele que você pode descansar e derramar, prostrar, colocar todas as suas lágrimas, todas as suas necessidades, porque o Senhor nosso Deus, Ele tem cuidado de cada um de vós. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
Nesse momento você tem a oportunidade de trazer seus dízimos e ofertas à casa do nosso Deus. Essa próxima canção, se você não conhece, eu digo para você que você abra o seu coração e receba tudo que será dito aqui nessa noite. É uma canção profética para abençoar o seu lar, a sua casa, as suas finanças, a sua família, o seu trabalho. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos e teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos e teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, da família e teus filhos, e os filhos e teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Nessa noite eu quero orar para todas aquelas pessoas que estiveram aqui dizimando, abençoando a casa do nosso Deus. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite, Senhor, que o Senhor possa prosperar os teus filhos nessa noite, que o Senhor possa abençoar cada carteira, cada bolso, cada contribuinte, cada ofertante, cada dizimista fiel a ti, Senhor. Porque nós sabemos que mesmo nós sendo infiéis ao Senhor, o Senhor tem permanecido fiel conosco, que não tem nos deixado faltar nada, e principalmente a tua presença, ela tem sido fiel para conosco todos os dias, e é o que nós mais necessitamos, Deus. Nós somos gratos ao Senhor porque nós temos vestidos, nós temos comido, nós estamos sustentados financeiramente falando, alimentados, Deus.
tua palavra que diz que o Senhor está conosco, abençoando a nossa entrada, a nossa saída. Eu peço, Senhor, que você continue guardando a vida dos seus filhos, porque essa é uma promessa que o Senhor fez para nós. A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nessa noite, Pai, que o Senhor possa abençoar a entrada e a saída dos seus filhos. Que o Senhor possa abençoá-los pela manhã, pela tarde, pela noite. Que o Senhor possa estar com eles em cada riso, em cada choro. Que a tua presença seja constante em cada coração, em cada lar, em cada família, em cada vida, Deus. Que a bênção do Senhor possa vir de geração em geração sobre os filhos dos teus filhos, Deus. Que a tua bênção se derrame sobre cada vida nessa noite. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, no teu riso, no teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, Senhor. Agradecemos o Senhor por ter nos proporcionado essa oportunidade de estar na tua casa, podendo adorar e exaltar o teu santo nome, Deus. E nós podemos agradecer ao Senhor porque nós somos livres para te exaltar nessa noite. Livre para erguermos as nossas mãos e bendizer o teu santo nome. Bendizer ao Rei dos Reis, aquele todo-poderoso, o único digno de toda adoração e todo louvor, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por cada canção, por cada palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite. E que o Senhor continue a ministrar aos nossos corações, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem do teu coração aos nossos corações nessa noite, Deus. E que o Senhor possa abençoar a vida do mensageiro nessa noite. E que ele possa ser tocado por ti, a trazer a tua palavra às nossas vidas nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós acabamos de cantar sobre a bênção do Senhor, nos acompanhar, estar conosco. Eu creio que você
que está aqui nessa noite, você que está participando deste culto, quer ser abençoado. Amém? E nós vamos refletir nessa noite em como ser abençoado. Ser abençoado é algo que todas as pessoas querem ser. Eu não encontrei ainda uma pessoa que dissesse que não quer ser abençoado ou que quer ser amaldiçoado. Mas, às vezes, nós temos um conceito de bênção um pouco errado. Às vezes, não entendemos o que verdadeiramente é ser abençoado. Muitos são abençoados e ainda não entenderam que são abençoados. Então, quero meditar com você em Atos, no capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 8. Você pode abrir a sua Bíblia nesse texto, deixar aberta, porque nós vamos passear por esse texto, vamos tê-lo como base para a nossa meditação nessa noite. Então, você que está com a Bíblia impressa pode abrir, você que está com o celular, com o aplicativo da Bíblia pode abrir, e teremos também na projeção o texto bíblico, Atos capítulo 14, verso 8 ao verso 18. A palavra de Deus diz assim: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor para trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra dele, palavra direto do coração dele para o seu coração. Vamos orar. Ó Deus, a palavra do Senhor é lida, vamos meditar nela neste momento, e o Senhor conhecendo cada um de nós, conhecendo aqueles que aqui estariam, conhecendo aqueles que estariam conectados por meio da internet, o Senhor já preparou uma palavra para falar ao nosso coração. Nós não somos detentores da Tua palavra, mas somos instrumentos do Senhor, e precisamos do Senhor, precisamos da ação do Espírito Santo do Senhor. Necessitamos que o Espírito Santo do Senhor ministre de maneira individual o nosso coração, o coração de cada pessoa que ouve a Tua palavra neste momento.
Ó Deus, com graça e poder, que o Espírito Santo do Senhor venha falar conosco, trazendo uma lição para o nosso coração. Ajude-nos a aplicar a Tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Como ser abençoado? Jesus foi uma pessoa que, principalmente quando esteve entre nós, era cheio de compaixão pelos necessitados, pelos oprimidos, pelos injustiçados, e ele sempre olhava ao seu redor, buscando alguma pessoa que ele encontrasse fé e arrependimento no coração dela, para que ele pudesse abençoar. Nada escapava ao olhar de Jesus Cristo. Jesus sempre queria abençoar as pessoas. É certo que, muitas das vezes, Jesus queria dar uma bênção para as pessoas, e as pessoas queriam outra. Às vezes, Jesus queria dar a vida eterna para uma pessoa, e a pessoa queria apenas uma bênção material, física, uma bênção financeira. E os apóstolos continuaram a obra de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu para estar à destra do Pai, ele ordenou aos seus apóstolos, os seus discípulos, que continuassem a obra que ele estava fazendo. E ele disse para os seus discípulos, certa vez, está narrado lá em João, no capítulo 14, o verso 12, ele disse aos seus discípulos: olha, se vocês crerem em mim, se vocês acreditarem no que eu estou falando com vocês, vocês poderão fazer obras maiores do que as que eu faço. Olha que interessante. Você já parou para pensar que se você tiver fé no seu coração, você pode fazer obras maiores das que Jesus Cristo fez? Não no sentido da obra de redenção, porque essa estava reservada apenas para Jesus, só Ele era perfeito. Mas muitas outras obras que Jesus realizou, Ele nos dá o poder dele, para nós realizarmos obras ainda maiores do que as que Ele fez. E Deus, de fato, tem nos dado muita oportunidade, ou muitas oportunidades, para que possamos fazer a obra de Deus, fazemos as obras que Jesus deseja que nós façamos. Não podemos viver um cristianismo engessado, um cristianismo que acha que a fé por si só basta. Temos também um cristianismo que acha que nós podemos ser salvos apenas pelas obras. A salvação vem pela fé, mas as obras acompanham a vida daquele que crê em Jesus Cristo. E no texto, então, surge uma oportunidade para Paulo abençoar a vida de alguém. Era um homem aleijado, que vamos falar sobre ele. Paulo estava na cidade de Listra, uma cidade pertencente à região da Galácia. Os Gálatas estão na região da Galácia. Provavelmente a carta que Paulo escreveu aos Gálatas também fora endereçado para os cristãos que viviam nessa cidade de Listra. E ali havia um homem paralítico dos pés. O texto fala que ele era aleijado desde o nascimento. O texto fala que ele nunca pudera andar, ele nunca tinha andado. Eu penso que ser aleijado hoje é difícil, não é verdade? Mas naquela época era muito mais difícil, porque nós não tínhamos naquela época os recursos que temos hoje. Cadeira de roda, nós temos cadeira de roda elétrica. É lógico que nem todos que precisam de uma cadeira de rodas conseguem ter acesso a uma cadeira elétrica, de rodas elétricas. Mas, por exemplo, em Ipatinga, tem um jovem que tem as pernas amputadas, que ele pediu para adaptar uma moto dessas CG 125, fazer dela um triciclo, e ele anda de moto em Ipatinga para baixo e para cima. Conseguiu a carteira com aquela moto adaptada. Então, hoje temos muitos recursos, temos carros adaptados. Agora imagina naquela época. Naquela época, ser um aleijado, como era aquele homem, era muito mais difícil, era uma situação muito triste. E não sabemos nem o nome desse homem. O texto não menciona o nome daquele homem, mas menciona a sua história. Então Paulo, ao ver aquele homem
se compadece dele a ponto de querer fazer algo por ele. E Paulo sabia que Jesus Cristo estava com ele. Em tudo que ele fazia, ele sabia que Jesus estava operando através da vida dele. E para Paulo, o próprio Jesus é quem estaria abençoando a vida daquele homem através da vida de Paulo. Eu fico a pensar então, como que Paulo, o texto menciona isso, como que Paulo sabia, só de olhar para aquele homem, que ele tinha fé para ser curado. O texto fala que Paulo, ao fitar os olhos naquele homem, viu que ele tinha fé para ser curado. Como que Paulo saberia disso, se não fosse o próprio Jesus que tivesse revelado a ele através do seu Espírito Santo? Então Paulo estava andando conforme a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero então destacar 2 personagens nessa história. A história vai falar de mais personagens, mas eu quero destacar, dar uma ênfase maior na pessoa de Paulo, na pessoa do aleijado, que não tem nome no texto, e pensar nas atitudes desses homens em relação à bênção de Deus, o ponto de vista que eles tinham em relação a ser abençoado, e o ponto de vista que eles tinham em como devemos buscar a Deus e buscar a sua bênção. Assim como um bom batista, eu quero propor 3 pontos. É o famoso sermão de 3 pontos dos batistas. E eu quero pensar então em como ser abençoados, pensando neste texto, destacando 3 coisas que precisamos fazer. A primeira dela, quem quer ser abençoado, precisa estar de ouvido atento. Quem quer ser abençoado precisa estar com seus ouvidos atentos. Aquele homem tinha uma necessidade especial. Qual era a sua necessidade? O verso 8 vai falar que ele era aleijado de nascença, aleijado dos pés. Ele nunca tinha andado, ele não sabia se locomover, não podia andar sozinho. Você consegue se colocar no lugar desse homem? Imagine que de uma hora para outra, né, você só está imaginando, ninguém deseja isso, mas de uma hora para outra você passa a não sentir as pernas. Talvez você pense assim, isso é uma coisa muito improvável. Pode ser sim provável. O cunhado do meu irmão tinha uns 18 anos de idade, ou até menos que isso. Ele dormiu normal e acordou de manhã sem sentir as pernas. Hoje ele já anda apoiado em uma, vamos dizer, bengala, dirige, mas ele teve que fazer muita fisioterapia. A gente só consegue entender o que é isso quando a gente passa por uma situação dessa. Estava aquele homem, então, numa situação difícil. O problema dele era conhecido de todos daquela cidade. Era uma cidade pequena, em cidade pequena, as pessoas conhecem todos da cidade praticamente. Eu tenho essa experiência com a minha cidade. E o texto vai falar que aquele homem já estava naquele estado há muito tempo, porque ele já era homem. Ele já tinha anos de idade. E as pessoas, então, conheciam aquele homem. Ele não poderia fingir durante tanto tempo. Você acha que alguém fingiria não andar por cerca de décadas, né? Só para tirar algum proveito, pedir uma esmola, as pessoas ficarem com dó dela? Não. Todos conheciam a situação daquele homem. E quando então Deus cura uma pessoa, Ele cura de forma absoluta para não haver qualquer dúvida de que foi Deus que curou. Se aquele homem, nessa situação, sendo conhecido de todos, tantos anos naquela situação, ele era paralítico de nascimento, se ele fosse curado, ele aparecesse andando, ninguém duvidaria que era um milagre. Fato é que, se eu ou você estivesse lá também, acreditaríamos ser um milagre. Uma das coisas mais importantes que o ser humano pode fazer é ouvir a voz de Deus. Nós estamos pensando nesse ponto, que para nós sermos abençoados, nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos. Então você deve estar com seus ouvidos atentos àquilo que Deus está falando com você. Você também que nos acompanha pela internet.
né? Eu me lembro da experiência de Elias na caverna, quando Elias, ele achava que os profetas, todos eles haviam sido mortos. É fato que tinha muitos outros que haviam sido escondidos, né? Mas ele achava que os outros profetas haviam sido mortos. Elias já estava cabisbaixo, ele vai para a caverna e fica escondido ali, e Deus chama Elias para vir para fora. Ele queria que Elias tivesse mais uma experiência com ele, né? E o texto vai falar que primeiro passou um vento forte, uma ventania. Elias achou que Deus estaria naquele vento forte, e Deus não estava. Depois veio um terremoto, Deus também não estava no terremoto. Veio fogo, Deus também não estava no fogo. E depois veio uma voz calma, branda, e Deus estava naquela voz conversando com Elias e dando novas instruções para Elias. Meus queridos, Deus fala de muitas maneiras. Se você quer ser abençoado, você precisa estar com seus olhos, com seus ouvidos atentos. Deus falou conosco através dos profetas. Depois Deus falou a uma geração através do seu Filho, quando Ele enviou Jesus para se encarnar. Eu fico pensando, nós vamos falar sobre isso ainda nessa reflexão, quando aqueles homens entendem que Paulo e Barnabé eram deuses que haviam baixado até eles. Fico imaginando, por que quando Jesus Cristo esteve entre nós, a maioria dos religiosos não entenderam que Deus havia baixado entre eles, e era de fato a presença real de Deus. Mas Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Os judeus não entenderam que Jesus era e é Deus. Mas então, nós vemos ali Deus se manifestando através da pessoa de Paulo, da pessoa de Barnabé, falando com eles. E aquele jovem, aquele homem aleijado, ele estava de ouvido atentos. Paulo estava pregando a palavra de Deus, estava falando através, Deus falando através de Paulo, porque Paulo estava falando movido pelo Espírito Santo. A gente sabe disso pela própria palavra, que Deus usou os seus servos, soprou a palavra neles, para que essa palavra fosse inspirada. E então o aleijado estava ali, ouvindo Paulo, como nós vamos ver no verso 9, a parte A. Se você quer ser abençoado, então, meu querido, a primeira coisa que você deve fazer é abrir os ouvidos da sua alma para ouvir Jesus. Não tem outra forma de sermos abençoados, porque Jesus Cristo, Ele tem palavras de vida eterna. Pedro falou certa vez com Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? João 6, verso 68. Tem gente que concentra às vezes tanto nos seus problemas, tanto nas suas situações difíceis que estão vivendo, que não são capazes de ouvir a voz de Deus. Aquele homem aleijado, ele poderia ficar tão preocupado com o seu problema, ficar culpando Deus pelo seu problema, dizendo que Deus não estava lembrando dele, havia se esquecido dele. Aquele homem, ele era aleijado, ele não era surdo, ele poderia ficar preocupado tanto com seus problemas, que não ouviria a palavra de Deus que estava sendo pregada por Paulo. Mas não, ele ouve a palavra de Deus. Se ele não estivesse atento, não estivesse concentrado, não estivesse focado, estivesse apenas pensando na sua deficiência, ele teria esquecido de prestar atenção no que Deus estava falando com ele. Mas ele ouvia atentamente, e Paulo olha para ele, o Espírito Santo fala com Paulo: olha, esse homem tem fé para ser curado. Paulo também estava atento, senão não teria percebido isso, não teria ouvido Deus falando com ele, que aquele homem tinha fé para ser curado. Meu querido, muitas pessoas às vezes passam pelas nossas vidas necessitando ser abençoadas por nós. Muitas pessoas às vezes
Deus coloca nos nossos caminhos para que possamos ser abençoados, para que nós possamos abençoá-los, mas às vezes estamos tão desconectados do trono da graça de Deus, que nós perdemos as oportunidades, às vezes não percebemos a oportunidade que Deus nos dá. E aquele homem então estava tão atento, que ele ouviu Paulo dizer: fique de pé, aprume-te. E aquele homem dá um salto, e ele fica de pé imediatamente. Se ele não tivesse fé, ele ia falar assim, olha, ele iria rir, ele ia falar assim, você não sabe que eu sou aleijado desde nascença, não? Como é que você está mandando eu ficar em pé? Não, ele tinha fé que Deus iria curá-lo. Aquele homem então podia, talvez, não acreditar até Paulo falar, para ele ficar de pé, não acreditar que seria curado, mas ele sabia que se Deus quisesse, Deus podia curá-lo. Assim como meditamos recentemente no leproso que foi curado, ele falou com Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para me curar. Então, meu querido, ouça com os ouvidos da alma e deposite a sua fé em Jesus Cristo, aquilo que tudo pode, se você quer ser abençoado. E em segundo lugar, se você quer ser abençoado, você precisa vigiar. Versos 11 e verso 12. Quando aquela multidão viu o milagre que Paulo realizara, eles interpretaram, como já dissemos, que o texto narra, que os deuses haviam descido até eles em forma humana. Eles acreditaram que Paulo e Barnabé eram deuses. Na versão que nós lemos, que é a Ara, vai narrar os deuses Júpiter e o deus Mercúrio. Júpiter sendo Barnabé e Mercúrio sendo Paulo. Na versão NVI, vai narrar Zeus e o outro deus também da mitologia, Hermes. Né? Nomes dados a esses deuses Júpiter e Mercúrio na linguagem latina. E de acordo com a lenda, em algum momento, esses dois deuses, Zeus e Hermes, vieram fazer uma visita àquela cidade, Listra, de acordo com a mitologia. Né? E eles quiseram ficar hospedados naquela cidade, mas ninguém da cidade, com exceção de um casal de anciãos, deram hospedagem para Zeus e Hermes. Veja bem, isso é algo do contexto daquele momento, conforme os historiadores. E então, Zeus e Hermes mataram o restante da cidade, porque só aquele casal estava disposto a dar hospedagem a eles. E transformaram a humilde casa de Filemon e Balses num templo, no qual essas duas pessoas deveriam ser seus sacerdotes, sacerdote e sacerdotisa. E agora então, naquele momento, eles interpretando que eram os deuses, né, Zeus e Hermes, no caso da nossa narração aqui, Júpiter e Mercúrio, haviam baixado no meio deles novamente, eles não queriam cometer os erros dos seus antepassados. Nem eles acreditavam que o apóstolo Paulo e Barnabé eram os deuses e queriam então sacrificar a eles. E sendo Paulo o porta-voz, como o verso 12 diz, ele o chamou de Hermes, e Barnabé sendo chamado de Zeus, o pai dos deuses. E assim eles queriam honrá-los e dar-lhes presentes. O ponto que estamos meditando nele é que, se quisermos ser abençoados, nós precisamos vigiar. Olha que contexto que Paulo e Barnabé estavam vivendo agora. De início parece que Paulo e Barnabé não entenderam muito bem o que estava acontecendo. No verso 11 vai dizer que eles gritaram em voz alta que os deuses haviam baixado entre eles, mas em língua licaônica. Eu acredito que Paulo e Barnabé não sabiam falar essa língua e não entenderam a princípio o que estava acontecendo. Ali naquela cidade, como o texto narra, havia um templo em frente à cidade dedicado ao deus Zeus, no caso do texto, deus Júpiter, né? E havia um sacerdote naquele templo, verso 13, e esse sacerdote então resolve sacrificar
àqueles dois homens que eles consideraram deuses. E eles começaram a trazer, então, touros, grinaldas, e resolveram fazer ali um sacrifício. O sacerdote entendeu que ele deveria ser o líder, liderar o povo naquele sacrifício. Era papel dele fazer isso. E aquele líder, então, espiritual daquele povo, iria levar o sacrifício a Paulo e Barnabé. E Paulo levaria para ele, tanto ele como Barnabé, a glória dos homens. Ou seja, eles seriam aplaudidos, seriam colocados num patamar acima de todos ali da cidade, seriam considerados deuses. Meus queridos, essa seria uma armadilha de Satanás para Paulo e para Barnabé. Isso quer dizer que Paulo e Barnabé não perderam o foco. Nós também devemos fazer a mesma coisa. As distrações virão. Se você quer ser abençoado, se você quer ser uma bênção, se você quer abençoar, você não pode se distrair. Hoje nós vemos algo acontecendo muitas vezes diferente da atitude de Paulo e de Barnabé. Vemos muitos exaltando a si mesmo, recebendo a glória que seria dada a Deus. Homens se autopromovendo deuses ou curandeiros, usando o evangelho para se enriquecerem. Vemos homens vendendo amuletos e ensinando superstições. Isso no meio evangélico. O pior é que tem muito crente que ainda acredita nisso. Pessoas que se colocam acima de Jesus, elas ficam em evidência e Jesus nem é mencionado. Na verdade, essas pessoas, elas falam o que muitos querem ouvir. Uma teologia desprovida da verdade da palavra, mas que leva as pessoas a acreditarem apenas que ser abençoado é simplesmente ter bens materiais e ser bem-sucedido financeiramente. Em terceiro e último lugar, para você ser abençoado, você deve dedicar a sua vida a Deus. Verso 14. Em primeiro lugar, nós pensamos que para ser abençoado precisamos estar com os ouvidos atentos. Em segundo lugar, nós devemos vigiar. E em terceiro lugar, dedicar a nossa vida a Deus. Embora os apóstolos não entendessem a língua licaônica, quando eles viram as atitudes do povo e a atitude do sacerdote, eles acreditaram com essas atitudes que eles queriam sacrificar, e sacrificar a eles. E os apóstolos, eles protestaram fortemente contra essa atitude do sacerdote e do povo da cidade de Listra. E o texto vai falar que eles rasgaram as suas vestes. Isso, para o judeu, é uma atitude de horror a alguma coisa. Então, eles estavam dizendo: olha, nós estamos horrorizados com o que vocês estão fazendo. Isso é uma blasfêmia. Aqui nós aprendemos, então, uma lição. O fim não justifica os meios. A maioria ali naquele momento, das pessoas, do povo, concordava que era necessário fazer o sacrifício. Paulo e Barnabé poderiam aceitar o sacrifício, para não ser contra a maioria, para dizer, vamos com a maioria, né? Se a maioria quer sacrificar, não vamos ser contra eles. E eles poderiam assim acreditar que depois, no final, eles poderiam ter uma oportunidade de falar de Jesus, de anunciar Jesus. Vamos deixar esse povo sacrificar, no final, a gente ainda vai estar mais evidência, então a gente fala de Jesus. Não, eles não aceitaram a adoração, a glória que deveria ser dada somente a Deus, somente ao nome de Jesus. Como as pessoas ali de Listra eram pagãs, Paulo então resolve adaptar a linguagem, e ele vai falar, usar uma linguagem atual, vai arremeter também para o Antigo Testamento.
aquelas pessoas não conheciam o Antigo Testamento, que eram pagãs. Então Paulo, ele adapta a sua pregação, a sua linguagem, de maneira que o público pudesse entender. E aí do verso 15 ao verso 17, Paulo vai falar com eles, vai dar a eles uma palavra, de maneira que eles pudessem entender. Então o que Paulo fez? Ao invés dele falar do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que aquelas pessoas não compreenderiam, não saberiam quem são essas pessoas, né? Eles sabiam da mitologia grega, mas não sabiam do Antigo Testamento. Então Paulo, ele apela ao conhecimento universal, racional de Deus. Deus como o Criador do mundo, né? Ele fala isso no verso 15, parte B. Nós podemos dizer que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, ele vai usar essa linguagem também. Ele vai chamar a atenção das pessoas que Deus se revela por meio das coisas criadas, por meio das bênçãos que Ele dá. Aqui no texto ele fala das chuvas que Deus deu, das estações, dos alimentos que Deus dera para aquele povo, para que aquele povo pudesse se alimentar, se fartar. Então aqui Paulo, ele usa uma linguagem de maneira que ele se apoia sobre as evidências da teologia natural, e ele aponta a existência de um Criador e de um mantenedor, apelando então para um pensamento culto, racional, de sabedoria. Eu particularmente, às vezes eu caminho na Humberto Campos, na entradinha da noite, e aí o céu já está ficando estrelado. Todas as vezes que eu olho para o céu, só vem um pensamento na minha mente, que não pode existir tudo isso que a gente consegue ver, sem um Criador para todas essas coisas. Isso para mim é a coisa mais racional. É mais racional acreditar num Criador que eu não posso ver, num Deus invisível, do que acreditar em tudo que eu posso ver, sem que alguém tenha criado isso. Isso para mim seria irracional, e Paulo então, ele apela para a razão. Embora Paulo fala, embora Deus tenha deixado o homem andar conforme os seus próprios caminhos, Deus sempre forneceu ao homem um testemunho de si mesmo. Por quê? O salmista vai falar, né, que quando ele olha para o céu, os céus vão dizer da glória de Deus. Quando ele olha para o firmamento vai anunciar as obras das suas mãos. E Paulo está falando, olha, não tem como negar a existência de um Deus criador. Deus nunca deixou de se revelar ao homem. A providência de Deus e o seu poder criador testemunham a respeito da sua existência, a razão humana. Dessa forma, nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque a nossa consciência nos acusa. E aí, cada um de nós deve fazer uma reflexão. E Paulo estava falando com aquelas pessoas, olha, vocês devem avaliar se vocês estão dando a glória a Deus que criou todas as coisas. Se vocês estão dando a glória devida a Deus. E Paulo, no começo do discurso, ele chama a atenção daquelas pessoas para as coisas vãs, a idolatria que eles praticavam. E ele convida aquelas pessoas no verso 15 para que elas se convertam ao Deus vivo. Paulo insiste com eles para que eles adorem o Deus vivo e não os seus emissários, os seus mensageiros, os seus apóstolos, os seus missionários. Ele fala, vocês devem adorar a Deus e não aqueles que vêm em nome de Deus até vocês. E, meus queridos, Paulo foi muito corajoso ao fazer isso. Ele podia ser morto. Por quê? A partir do verso 19 nós vamos ver que Paulo foi apedrejado. Foi apedrejado. Ele não morreu, mas ele foi apedrejado. Foi dado como morto. Então ele foi corajoso em dizer que não queria receber a adoração daqueles homens. Então, em terceiro lugar, se você quer ser abençoado, você deve dedicar a sua vida a Deus. Dê toda a glória para Deus.
que a sua vida seja para glorificar a Deus. Jamais receba para si a glória que é de Deus. Jamais, quando alguém te fizer um elogio, dê a glória para Deus. Não pense assim, eu sou o cara. Não, é Deus. Dê a glória a Deus. E Paulo deixou a glória dos homens para ser apedrejado por causa do Evangelho. Para Paulo era isso que era ser abençoado. Esse era o conceito de Paulo, de ser abençoado. Para Paulo, importava sofrer por causa do nome de Jesus. Palavras que o próprio Paulo ouvira de Jesus no caminho para Damasco. Jesus falou que Paulo, é necessário que você saiba, que você experimente o sofrer por causa do meu nome. Eu quero concluir então, relembrando os 3 pontos. Para sermos abençoados, precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. Deus está falando conosco através das circunstâncias. Nós precisamos vigiar, não deixar sermos pegos pelas armadilhas de Satanás, e devemos dedicar a nossa vida a Deus. Qual é o seu conceito de ser abençoado? O que significa para você ser abençoado? O que você está disposto a fazer para ser abençoado? Você está disposto a estar de ouvido atento e atender o chamado de Deus? Está disposto a vigiar para não cair? Está disposto a direcionar toda a glória para Deus? Paulo foi um homem muito abençoado e muito bem-sucedido. Por isso lemos o texto lá no início de Filipenses, capítulo 4. Eu quero reler esse texto, lá está escrito: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Para Paulo, tudo que importava era estar contente. Tudo que ele fazia era para Jesus. A vida dele era dedicada a Jesus. Então, para ele, o que importava era tudo que acontecesse na sua vida, ele soubesse que Jesus estava no controle. Paulo sofreu naufrágio, não ficou murmurando. Ele sabia que Deus iria usá-lo ali naquela ilha. Tanto é que uma cobra pica Paulo, todos ficaram esperando que ele caísse duro no chão, viram o milagre de Deus na vida dele e creram na palavra que Paulo pregou. Tudo que acontecia na vida de Paulo, Paulo sabia que Deus estava no controle. E para Paulo a graça de Jesus bastava. Ele foi apedrejado nesse texto, nessa circunstância, a partir do versículo 19. Se ele morresse, para Paulo o que era? Morrer? Lucro. Viver era Cristo e morrer era lucro. Para ele, o que importava era que a sua vida estivesse no centro da vontade de Deus. Para nós sabermos o que é ser abençoado, nós precisamos ser tão apaixonados por Jesus quanto era o apóstolo Paulo. Então, quer ser abençoado? Faça tudo para agradar a Jesus Cristo. E com certeza, sem nenhuma dúvida, você será abençoado. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos, você que está nos acompanhando de casa. Coloque a sua vida diante do altar de Jesus. Ele falou com você nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra de Deus falou com você. Não fui eu que falei com você. Eu não tenho essa pretensão. Eu sei que é o Espírito Santo que, através da palavra lida, a palavra de Deus, eu sei que o Espírito Santo falou ao seu coração. Então coloque sua vida diante do altar do Senhor. Você quer ser abençoado? Ouça a voz de Deus. Vigie para não cair. Dedique a sua vida a Deus.
Isso é ser abençoado. Ó Deus, a palavra do Senhor vem de encontro ao nosso coração mais uma vez. Ó Deus, para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? A nossa vida aqui, nessa terra, é importante, precisamos dar valor à nossa vida, porque o que fazemos aqui vai redundar para a vida eterna. Ó Deus, aquilo que fazemos aqui mostra o caminho que estamos caminhando, se estamos caminhando para um lugar que não pode ser comparado com essa vida. Muitas das vezes estamos vivendo sofrimentos, estamos passando por provações, por lutas, mas, ó Deus, os sofrimentos dessa vida não podem ser comparados com a glória da vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. Então, que a nossa vida não seja baseada apenas nesse tempo aqui na terra, mas, ó Deus, que nós estejamos conscientes que temos uma vida eterna para viver. Uns viverão essa vida ao lado do Senhor, e outros viverão no castigo eterno. E, ó Deus, nessa noite, reconhecendo a palavra do Senhor, reconhecendo Jesus Cristo, nós cremos que estamos caminhando para um dia encontrar com o Senhor. Assim, ó Deus, como Paulo anunciou a Jesus Cristo àquelas pessoas, a manifestação do Senhor a nós tem sido tão relevante, de maneira que nós não podemos dizer que o Senhor não falou conosco, que o Senhor não se revelou a nós. Nós temos lido e ouvido o que o Senhor tem se revelado a nós, e nós reconhecemos a pessoa do Senhor, o seu amor, através do seu Filho, que foi dado para morrer no nosso lugar. Ó Deus, queremos sim ser abençoados, mas não com a bênção puramente material, terrena. Queremos, ó Deus, as bênçãos mais excelentes que o Senhor tem. Nós queremos ser abençoados nas regiões celestes. Queremos, ó Deus, que redunde para a vida eterna. Deus, se nessa noite alguma pessoa que ouviu a Tua voz reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que o Senhor venha consolidar essa alma, esse coração, que o Espírito Santo do Senhor venha realizar a obra, e que este coração venha, a partir deste momento, estar andando conforme a vontade de Jesus, assim como Paulo e assim como tantos discípulos do Senhor Jesus neste tempo. Continua nos abençoando, nos ajudando, ajudando-nos a aplicar a Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, viver a palavra do Senhor, não apenas conhecê-la, mas praticá-la. Nós entregamos a Ti as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Queremos dar um recadinho para vocês, enquanto isso o Ministério de Louvor já pode ir ocupando seus lugares. Quinta-feira nós temos nosso culto às 19h30, culto presencial com número de 30 pessoas, conforme decreto municipal, com distanciamento, e também será transmitido ao vivo para aqueles que não puderem estar nesse lugar. Se você não está no grupo de risco, você não está com nenhum sintoma gripal, com coriza, né, com tosse seca, com febre, venha participar conosco, venha cultuar o Senhor. Você que está no grupo, que não está no grupo de risco, que está em casa, que ainda não participou de nenhum culto depois que voltamos para ter o culto presencial, mas às vezes você já foi no banco, já pegou fila de casa lotérica, já foi em tantos outros lugares, em lojas. Aqui você com certeza vai ter regras que vai lhe dar uma segurança maior do que esses lugares, sem falar que é Deus quem cuida de nós. Então, se você está bem, se você tiver com qualquer um desses sintomas, não venha, cultue a Deus de casa, espere melhorar. Mas se você está bem, venha cultuar conosco. Que Deus abençoe a sua semana, a sua vida. Nós agradecemos a presença dos convidados, que Deus
leve ao seu coração, ou que você possa sair daqui edificado, alegre, feliz, e que cada um que está aqui nessa noite possa sair daqui com o coração cheio da graça e da presença do Senhor. Amém? Uma semana abençoada para vocês. Com a canção ainda nós seremos ministrados, com essa canção estaremos encerrados nessa noite. Deus abençoe a todos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.